pouco aqui na nossa cidade, então não sei exatamente como é que vai estar a nossa conexão, mas eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Qualquer coisa vocês me dão um toque aí, beleza? Bom, gente, vamos lá. Só, como sempre tem alguns rostinhos novos aqui, eu sempre gosto de reforçar o intuito dessa reunião aqui, né? A gente, toda sexta-feira, nós buscamos fazer essa reunião com o intuito sempre de trazer um conteúdo que vai agregar para vocês de alguma forma, com o intuito de trazer algo que vai aumentar o faturamento da sua clínica de alguma forma, tá? Sempre buscamos trazer parceiros, né? Então, sempre pessoas novas, pessoas que vão também agregar para vocês de alguma forma, né? E também, normalmente, eu quem faço aqui a condução, que vou falando aqui com vocês, sempre tentando trazer um conteúdo que agregue aí para vocês, tá bom? Então, gente, não podia deixar de falar, né, dessa vez sobre esse assunto de inteligência artificial. Já é um assunto que, inclusive, já vem sendo cobrado, né, da gente aí já tem um certo tempo, né? Mas quem nos conhece há bastante tempo sabe que a gente sempre busca fazer algo para dar certo, né? Hoje a gente tem 11 anos aí de empresa, então a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, né? Hoje para você construir uma marca leva muito tempo, mas para prejudicar ela em questões aí de segundos isso já acontece. Então a gente sempre busca fazer algo aí para realmente dar certo, trazer algo que realmente funcione para vocês, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, um pouquinho sobre como ela funciona, né? E como que ela, inclusive, já tem ajudado diversas clínicas, assim como a sua, é aumentar o faturamento de alguma forma, tá? Então, é um assunto que provavelmente, não sei se vocês, né, já passaram por algum atendimento, né, sobre a IA, né, mas é um assunto que provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento, tá? Então, hoje, o que acontece? Às vezes, você ou a sua equipe, de certa forma, podem estar se sentindo sobrecarregados em relação ao atendimento ao lead, né? Porque a IA hoje, ela consegue, então, atender todos esses leads para vocês, né? Tirando essa sobrecarga, né? E às vezes você percebe que esses leads, eles acabam tendo interesse, mas não são atendidos da forma como você gostaria, né? Ou da forma que deveria ali ser, porque aí no caso, às vezes a sua equipe e tudo mais não tem essa inteligência, vamos dizer assim, né, esse conhecimento focado em prospecção. E sendo bem sério, tem muita gente que às vezes não tem nem o perfil, né? Então, com a IA, a gente consegue treinar ela e deixar bem certinho ali da forma como deve ser, né? E o mais interessante é que ela segue. Desde quando a gente, né, coloca um comando ali nela, ela vai lá e segue. E por que a IA hoje, no nosso ponto de vista, ela é tão importante para as clínicas? E, na verdade, assim, para todos os negócios, tá? Hoje já tem até diversas pesquisas que falam que, até no ano anterior já começou isso, que as empresas elas estão migrando e implementando a IA em diversos setores, tá? Então, independente desde a empresa pequena até a maior, ela vai ter em algum setor alguma coisa relacionada a IA, algum tipo de processo, algum tipo de otimização com o uso da IA. E não tem por que a gente, né, ficar de fora, né? Obviamente com atividades, né, que isso de repente não impacte aí, né? Então, o mercado odontológico, vocês sabem melhor do que eu, ele está ficando cada vez mais competitivo, né? E muitos pacientes, eles estão também, os leads, né, que vem aí da rede social, eles estão ficando cada vez mais, né, imediatistas, né? Então, eu brinco que o paciente, às vezes, ele demora 5 anos para tomar essa decisão de ir ao dentista, que o brasileiro acaba deixando só para ir quando tem um problema, quando não está mais aguentando, né? Mas quando resolve, né, tomar essa decisão, ele quer resolver na hora. E a maneira como você, a sua equipe, acaba respondendo a esses pacientes, né, pode ser aí uma diferença grande entre conquistar ou perder esse lead, né? Então, o que eu falo muito da IA? A IA hoje, imagina que o paciente ele entra, né, em contato com a sua clínica fora do horário comercial. Então, você trabalha normalmente no horário comercial e esse lead se cadastrou, né, no teu anúncio ali fora do horário comercial, porque a campanha ela fica rodando ali, né, normal. Então, por mais que a sua clínica esteja fechada, o teu anúncio continua, né? E os pacientes, eles, tipo, vão se cadastrar porque é o horário que ele tem tempo, aquela coisa toda, né? Então, eles continuam se cadastrando. O paciente não para de ter o interesse, o paciente, né, ele continua navegando na rede social, o teu anúncio aparece. Então, por mais que a tua clínica está fechada, o interesse, ele continua acontecendo ali. Isso pode ser durante a semana, como pode ser fim de semana, inclusive agora, feriado, né, que a gente vai ter.
Então, se você faz um anúncio e não tem ali uma resposta para esse lead, vai responder só no próximo dia útil, né? Só no dia seguinte, ele pode facilmente procurar um outro profissional, né? Que vai estar ali à disposição e que vai conseguir atender ele ali na hora. Né? Então, hoje, nesse mundo que a gente está, eu acredito que a gente não pode se dar um luxo, né? De perder leads por uma coisa que a gente consegue resolver. Ainda mais você que faz o investimento em anúncio, você já está pagando para fazer, né, para impulsionar a tua marca, para conseguir ter aqueles leads, e aí se tem algo que ajuda você na conversão, acredito que faz todo sentido, né, ter isso para auxiliar você. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essa questão da IA e como que ela pode ajudar vocês, e no meu ponto de vista, tá, a IA hoje ela não é apenas uma tendência, tá, ela já é uma realidade, ela já é uma necessidade, tá, para clínicas odontológicas, consultórios, coisa do tipo, né, porque isso, de forma geral, vai ajudar a aumentar os seus resultados, porque é bem simples, imagina o resultado que você já tem hoje, sem aumentar nada, exatamente como ele é hoje, tá, agora imagina conseguindo ter um atendimento a mais, pós-horário comercial, fim de semana, feriado. É óbvio que isso vai aumentar a tua taxa de agendamento, né, o teu comparecimento e, consequentemente, a tua venda, o teu faturamento. Porque agora a sua clínica ela vai parar, né, de perder pacientes no horário que ainda a sua clínica estava fechada. Ou seja, mesmo que a sua clínica esteja fechada, vai ter alguém ali trabalhando para vocês. E isso é muito bom. Né? E o paciente, igual eu falei, por mais que a sua clínica está fechada, o interesse continua acontecendo. Tá? Então vamos bater um papo aqui sobre essa questão da IA, né? Vamos falar sobre isso, eu sempre deixo disponível para perguntas, então depois também, se quiserem colocar nos comentários e coisas do tipo, fiquem à vontade, vai ter um momento que eu vou colocar aqui, inclusive, para vocês testarem, tá? E eu sei que muitas pessoas às vezes confundem ou já passaram por algumas experiências não tão positivas com IA, e eu falo isso por experiência própria, tá? Seja de odontologia, como de outros segmentos. Então, a gente penou muito, né, para a gente realmente construir essa IA da forma como a gente gostaria, com a base de conhecimento que a gente tem hoje, né, com esse foco em prospecção e conversão. Tá? Então eu sei que de repente vocês já tiveram aí uma experiência que não foi tão positiva, ou às vezes algumas pessoas confundem a IA com um chatbot, né? E de repente fica com aquele receio de um atendimento que não é tão humanizado, aquela coisa toda, mas eu posso garantir que o que vocês vão ver hoje já vai tirar aí esse tipo de visão, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Se hoje chega um lead após o horário comercial, né? Então pensa na sua clínica, o que acontece com ele? Né? Ele fica sem atendimento caso você não faça ali o atendimento para ele, porque não dá para você ficar 24 horas no celular. Né? Então, hoje, se você está fazendo um anúncio e chega um lead, normalmente a gente só vai conseguir responder no próximo dia útil. Né? Hoje, sexta-feira, se a sua clínica já não vai abrir mais, tem clínica aí que a gente está atendendo que só vai abrir na quarta, quinta-feira. Ou seja, o teu anúncio vai continuar rodando e você vai ficar todos esses dias aí sem atender o lead. Não faz sentido, você está pagando, né, inclusive, por isso, tá? Então, se chega um lead no fim de semana, no sábado, no domingo, nos feriados, né, o que acontece com esse lead? Ele fica sem resposta? Aí ela resolve isso, tá? E resolve com excelência, tá? E hoje, gente, o paciente, ele não espera, né? Porque, igual eu falei, eles estão imediatistas. Se o paciente está procurando vocês, é porque ele tem uma dor, uma urgência, um problema, né? Ele não pode esfriar, né? Então, se a gente demora tanto tempo para responder assim, acaba esfriando. E aí o que pode acontecer? Tá? Ainda mais, ou tem até regiões aí que temos clínicas 24 horas, né? Dependendo da região que você está. Então, gente, pode acontecer de nesse período, né? Esse próximo dia útil aí, o paciente já ter resolvido o teu problema. Vai dizer que já não aconteceu com vocês, do lead se cadastrar ali na tua campanha, num determinado momento, e aí quando você foi falar com ele, ele falou, não, já resolvi, não precisa mais. Provavelmente ele, né, encontrou uma clínica que já, de repente, estava aberta naquele horário, já respondeu ele, já resolveu tudo ali para ele. Tá? Então isso pode acontecer, e nesse ano de 2026, que vamos ter diversos eventos, a gente não pode, né, nos dar esse luxo de perder pacientes por uma coisa que poderia ser evitada, tá? Então esse é o nosso ponto de vista, pelo menos. Então os leads, eles estão cada vez mais imediatistas, o ser humano de forma geral está, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito, né, ágil, as pessoas não querem mais esperar, quando vão na clínica já querem fazer o procedimento no mesmo dia e assim por diante. Então por isso, obviamente, responder os leads quanto antes vai aumentar a tua conversão. Né, inclusive, nem ao intuito aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, tem diversas, né,
artigos, pesquisas, que fala que quanto antes você conseguir responder o teu lead, mais aumenta a tua conversão. Fala que se você, por exemplo, responder a pessoa ali na hora, vai aumentar a tua conversão, porque ela está ali conversando com você, né? Então, seja por mensagem, ou seja por ligação, se a pessoa está ali e você já conversar com ela vai conversar com você. Agora, se você não pega ela nesse momento certo, vai esfriar. E fica aquele tempo de você responder, ela responder, e assim, não acontece nunca a conversão, tá? Então, quanto antes a gente conseguir responder a pessoa, melhor. Tá joia? E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que até um tempo atrás já existia alguns tipos de chatbots e coisas do tipo, mas não da forma como está hoje, né? Provavelmente, não sei se já chegou esse vídeo para vocês, mas tem aqueles vídeos que antigamente eram feitos por IA, e eram uns vídeos bem desconfigurados, assim, uns vídeos bem ruins, né? Mas isso faz um certo tempo já. A IA ela melhora muito rápido, tá? E aquele atendimento que antes a IA fazia, aquele tipo de chatbot, que não era tão legal, que às vezes vocês passaram por esse tipo de atendimento, de experiência, hoje já está totalmente diferente. Assim como essas IAs que fazem esses vídeos, tem vídeos que hoje você não consegue mais identificar se é real ou se é IA. Né, a gente já chegou nessa fase aí, pois isso é verdade, não é? E no atendimento aconteceu a mesma coisa. A IA ela vai evoluindo cada vez mais, ela vai ficando mais inteligente, tá? Então hoje não tem por que a gente não ter essa tecnologia a nosso favor, né? Sendo que é uma coisa que hoje a gente precisa para ter e aumentar o nosso resultado, justamente porque as pessoas não querem esperar, elas querem resolver o quanto antes. Tá? E eu gosto muito de pensar dessa forma, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que eu tenho uma empresa também. Né? Eu já invisto em alguma coisa. Eu já invisto, no caso aqui, como exemplo, em anúncios. Então, ou seja, eu já pago para, né, a minha empresa aparecer e para eu ter aqueles leads. Então, se existe alguma ferramenta, se existe algum item, se existe algum detalhe que vai me ajudar a aumentar esse meu retorno, eu sou o maior interessado nisso, né? Porque quanto mais retorno eu tiver sobre esse investimento, melhor, afinal eu estou pagando, né? Então é do meu interesse conseguir ter esse investimento, né, aumentando ali e maximizando os lucros dele, né? Então não faz sentido hoje a gente deixar, né, essa oportunidade passar, a gente perder esse lead, né, por conta de repente só ter um preconceito ali de que a IA não funciona só porque você às vezes passou por uma experiência ruim. E aqui vai também um detalhe, e assim, a IA hoje, ela, vamos colocar, tem duas formas, tá? Principais, normalmente, que as clínicas estão usando. Colocar a IA full time, ou seja, ela vai atender 24 horas, né, por dia, 7 dias por semana. A IA vai cuidar basicamente do WhatsApp, enquanto a humana, a encantadora, a CRC, fica focada em ligações e coisas do tipo. Tá? Essa é uma opção. Ou tem uma opção onde, por exemplo, você já tem uma pessoa responsável, já tem bons resultados, você coloca a IA para atender pós-horário comercial, fins de semana e feriados. Então, basicamente, nessa segunda opção, a IA ela entra quando a sua equipe não está disponível. Tá? Então tem essas duas formas. E não tem certo, não tem errado, tem o que é melhor para a tua necessidade. Então, por exemplo, hoje um dentista que às vezes não tem uma secretária, não tem uma pessoa para atender os leads. A IA full time, talvez para ele seja a melhor opção, porque ela vai atender melhor do que ele, né? E ele foca ali em fazer outras coisas. Deixa a IA trabalhando, agendando, fazendo confirmação, recontato e coisas do tipo, né? E ele ali aguardando os pacientes. Então, é uma ideia. Ou, por exemplo, ele já tem uma pessoa, mas às vezes chega muito lead e ela não dá conta. Então, de repente, colocar a IA ali full time e deixar ela para fazer atividades como, por exemplo, ligações, trabalhar com a sua base de clientes, enfim, então, assim, não tem certo e não tem errado. Tem o que, de repente, faz mais sentido para o teu modelo de negócio. Um ponto que eu já vi algumas clínicas errando, e é um ponto muito sério, é o seguinte: a IA, ela não é para substituir o ser humano, ela é para somar. Ok? Então eu já vi clientes, por exemplo, que eles tinham lá algumas pessoas que faziam esse trabalho. Ele foi lá, nem esperou a IA funcionar, no caso não era nossa, tá? Para deixar claro. E aí ele já saiu demitindo o time dele. E aí, tipo assim, pô, ele investiu tempo, ele investiu treinamento. Hoje em dia, eu não sei na sua região, mas tá um pouco difícil essa questão de mão de obra, né? E ele teve uma sensação de que a IA iria substituir o humano. E não é por esse caminho que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que ela é uma aliada, né? Ela vai nos ajudar, né? Ela impulsiona os nossos resultados, tá bom? Ela é uma tecnologia, tá? Então não tenha esse pensamento. A ideia é que ela venha para somar com aquelas pessoas que você hoje já tem na equipe,
Tá? Então, também é importante você passar isso para a tua equipe, porque às vezes também a tua equipe fica com medo, porque tem um monte de gente falando isso, né? Que a IA vai substituir o humano, e não é bem por aí, tá bom? Então, ela vai para somar, então, né, com o teu negócio, com a tua clínica, tá? E por que que é interessante ela? Porque enquanto a tua clínica está ali fechada, ela vai qualificar esses leads para você, então ela vai responder ali as pessoas, né, vai fazer a triagem, enquanto a tua clínica está fechada, ela vai estar agendando e conectando esses pacientes aí para vocês no melhor dia e horário, tá? Com todo o treinamento em prospecção e coisa do tipo. Então, resumindo, a IA ela não substitui a tua equipe, ela otimiza processos, né, permitindo com que a tua equipe ela se concentre aí em atividades de valor agregado maior para você, como por exemplo um follow-up. Então, em vez de você deixar, exemplo, tá? A tua colaboradora ali respondendo sempre a mesma pergunta, né? Que por mais que são leads diferentes, as perguntas são sempre as mesmas, você pode colocar ela, né, a pessoa, para fazer o follow-up com pacientes que não fecharam, com coisas que você sabe que se ela fizer, vai te dar um retorno legal, e deixa a IA fazendo esse trabalho de agendamento ao lead. É um exemplo, tá? Dependendo se isso fizer sentido para o teu modelo de negócio, tá bom? Então, como eu falei, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que, né, vai melhor funcionar para o teu modelo de negócio, tá joia? Então, hoje a IA, no caso, gente, ela tira essa sobrecarga que às vezes a tua colaboradora tem, porque hoje também tem clínicas que a secretária ela faz tudo. Né? Então, ela agenda os leads, ela mexe com o convênio, ela faz o financeiro, ela limpa a clínica, ela auxilia o procedimento, enfim, ela faz tudo. Então, ela não consegue, né, ainda dar conta de atender os leads da forma como deveria. Né? Então, às vezes, você conseguir colocar isso para trabalhar em conjunto, né, junto com ela, top, tá? Porque você consegue lá pausar, né? Você consegue trabalhar as duas ao mesmo tempo, tá? Então não é uma coisa, igual eu falei, que vai substituir, tá? Então às vezes está muito corrido ali, né? Ou de repente uma funcionária faltou, você vai lá e coloca, ativa, é só, né, fazer apertar um botãozinho, vamos dizer assim, tá bom? Então até essa flexibilidade a gente tem. Ah, hoje está mais tranquilo, então eu vou deixar a IA aqui pausada no meu horário comercial, vou focar aqui nas pessoas e ativo ela quando a clínica estiver fechada, quando não tiver expediente. Então, assim, tudo é questão de colocar em prática, ver como que vai funcionar melhor para vocês, para a região de vocês. Tá? Então, como eu falei, os leads, eles são sempre diferentes, mas as objeções, as perguntas, as dúvidas, normalmente são as mesmas. Quanto custa, como é que funciona, qual horário, qual endereço, né, se é caro, forma de pagamento, aquela coisa toda, se a avaliação é gratuita, né, então normalmente, né, são essas objeções assim também que o paciente ele passa, que a sua colaboradora sempre tem que responder a mesma coisa. Então não faz sentido às vezes a gente ficar, igual eu falei, perdendo um tempo, vamos dizer assim, dela, precioso e caro, né, sendo que a gente tem uma tecnologia que faz isso muito bem, enquanto você pode alocar ela para fazer uma outra atividade que vai te gerar mais valor, tá? Desde que isso faça sentido, tá? Então a IA, ela busca fazer agendamentos e até mesmo os lembretes, né? Então, se ela agenda um paciente hoje, ela faz os lembretes, ela faz ali a confirmação, tá, desses pacientes, tá? Então, ela faz todo o processo, né, até o paciente ir na sua clínica, tá? Então, isso é muito legal, que você não precisa se preocupar com nada. Chega o lead ali, ela vai trabalhar para você até o paciente ir na tua clínica. Você só vai saber da existência dele, vamos dizer assim, quando ele estiver na sua clínica. Então, isso é muito bom, tá? Então, ela foca em fazer esses agendamentos, essa qualificação para vocês e busca atender os leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente feriados, né? Fins de semana aí, onde às vezes muitos leads se cadastram, porque é um momento que eles passam mais tempo na internet, né? Isso acaba acontecendo. E aí, às vezes, no momento que mais tem, né, pessoas se cadastrando no teu anúncio, no momento que mais as pessoas estão ali se cadastrando na tua campanha, não tem atendimento, né? Porque hoje a gente não consegue ficar colocando um humano ali full time para fazer isso, tá? E aí, como eu falei, ela também faz a confirmação de consultas, tudo bem personalizado, bem redondinho, tá bom? Então, assim, vamos pensar dessa forma. Hoje, se chegar vários leads para a tua colaboradora, ela não tem mão para atender todo mundo, né? Ela vai atender um paciente por vez. Aí ela consegue responder todo mundo ali de forma simultânea. Então, isso é muito bom. Então, ela está respondendo um paciente enquanto ela responde outro também, com qualidade, né? Coisa que hoje um humano não consegue, tá? E responde rápido, tá? Então, isso é bem bacana. Normalmente sem erros de português, dá para colocar áudio, enfim. Então, fica uma coisa bem personalizada mesmo, tá? E daí, igual a gente conversou,
faz os atendimentos fora, né, dos horários comerciais, que é o principal, sábado, domingo, feriado, né? Então ela vai aumentar o teu resultado ali dos leads e do seu investimento e consequentemente vai aumentar o faturamento da tua clínica. O que eu costumo falar muito é o seguinte: pensa assim, hoje você tem uma colaboradora, né, que faz esse tipo de trabalho, seja terceirizada, seja interna, tá? Você tem uma pessoa, tá? Com a EA, é como se você estivesse colocando uma pessoa a mais. Né? Então, é bem simples, não tem como o seu resultado piorar, porque a gente vai ter mais pessoas trabalhando para você. Vai ter uma pessoa, exemplo, horário comercial, trabalhando ali, fazendo a parte dela, e ainda uma extensão desse trabalho após o horário comercial. Então, não tem como o seu resultado diminuir. Ele vai só, né, otimizar, vai só maximizar os seus resultados, porque antes você não tinha atendimento naquele horário, e agora você vai começar a ter. Né? Então, isso é muito bom. Tá? Então, no momento que você está descansando, a tua colaboradora está descansando, sua clínica está fechada, vai ter alguém ali trabalhando por você. Então, a gente fala, né, encantadora é a pessoa aqui na nossa equipe que faz essa parte de atendimento e coisa do tipo. Então, basicamente, em vez de você ter uma encantadora, você vai ter a encantadora, horário comercial, por exemplo, e quando ela for embora, terminar o expediente, vai ter ali a IA trabalhando em levar resultado para você, tá bom? E, gente, é muito interessante porque tem gente que se cadastra, tipo, 2 horas da manhã, tá? 10 horas da noite, né? Então, tipo, isso acontece, tá? Isso acontece e a gente precisa, né, atender essas pessoas, porque afinal elas estão se cadastrando no teu anúncio, você tem custo, né? Então é importante a gente conseguir converter elas, tá joia? Então, desde o momento que ela chega ali, né, a gente precisa trabalhar para conseguir converter o quanto antes. Então, em resumo, ela tira essa carga repetitiva de, às vezes, ter que ficar fazendo toda vez o mesmo processo, as mesmas objeções, e permite ali com que vocês trabalhem de forma mais estratégica, né, mais assertiva. E hoje em dia, todo mundo sabe que ninguém, né, gosta de perder tempo, tá bom? Então, igual eu falei, de repente eu vejo qual atividade que vai me trazer mais retorno, né, que vai me trazer algo mais rápido, né, e vou tentando trabalhar ali para ter as duas trazendo um resultado para a clínica. Tá joia? Então, basicamente, o paciente agendou, até isso ela faz, tá? Toda IA ela é personalizada, tá bom, gente? Então, vai as informações da sua clínica, como tem algumas configurações que a gente pode fazer, como também pode não fazer, tá? Então, hoje, por exemplo, tem clínicas que a clínica gosta de fazer o lembrete. Então, esse processo fica com a clínica e a IA não faz. Mas, naturalmente, se vocês desejarem, a IA ela faz. Então, hoje ela é programada para fazer um lembrete um dia antes do horário do paciente, 5 horas antes, dependendo da região. Tá? Se for uma região que tem um índice de muitas faltas, a gente coloca isso aqui. Se for uma região que o índice de falta não é tão alto, aí a gente não precisa colocar esse lembrete 5 horas antes, tá? Então depende muito de cada região, ou até mesmo do formato que o cliente gosta de trabalhar. E um lembrete 1 hora antes da consulta também, tá? Então ela faz essa régua de comunicação automaticamente, de forma bem personalizada. Dá para colocar antes e depois, se quiser, vídeo de depoimento, um vídeo seu. Então fica uma coisa bem legal, tá? E aí, até mesmo se você quiser, após o horário da consulta, então vamos supor, a gente marcou um horário ali às 16 horas, marcou um paciente. Depois de uns 45 minutos, dá para a gente colocar ela perguntando como é que foi a avaliação. Então ela faz até tipo um pós, entendeu? Então isso é bem legal, tá? De entender já se o paciente de repente gostou, não gostou, né? Então, se o paciente de repente faltou, aí ele vai falar então que não deu certo, ela vai trabalhar para reagendar. Então, como eu falei, ela cuida de toda a etapa do lead, né? Até ele ir ali na sua clínica. Então, ela qualifica, ela responde, ela agenda, né, e ela confirma o paciente aí para vocês. Se precisar no meio do caminho reagendar, ela reagenda, e se precisar de um cancelamento, às vezes o paciente teve uma urgência, um imprevisto, algum problema, né, ela também cancela. Então ela vai fazendo toda essa gestão aí para vocês, tá? E assim, para quem ainda tem dúvida, vamos só refletir em algumas informações que às vezes nem todo mundo para pensar sobre isso. Esse ano, se eu não estiver enganado, nós vamos ter aí mais ou menos uns 104 sábados e domingos, né? O que, que corresponde aí mais ou menos a 208 dias. Então imagina que todos esses momentos, esses períodos, a sua clínica ela vai estar fechada caso você não atenda, obviamente, né? Então é uma coisa que a IA poderia estar atendendo ali, tá? Isso normalmente colocando ali dentro do ano vai representar uns 28%, 29% do ano. Então imagina, vai ficar todos esses dias sem atender os leads, né? Tendo que é uma coisa que a gente consegue resolver, tá? Então, isso, né, acontecia até um tempo atrás.
mas não significa que porque acontecia que precisa acontecer hoje em dia, sendo que tem soluções para isso que funcionam, coisa do tipo, né? Então, gente, quando a gente para analisar a quantidade de períodos que né, que fica sem atendimento ali para o paciente e a demanda acontecendo, a demanda fluindo, vem lead, as coisas continuam, né? Porque a campanha ela não para. Então, olha a quantidade de dias, de períodos que fica sem esse atendimento ao lead, né? Então, é muita coisa quando a gente para analisar no ano, tá? Ainda mais esse ano, né, que a gente vai ter aí 14 feriados, tem regiões que até mais, considerando aqueles feriados locais. Vamos ter eleição, né? Copa do Mundo, tá? Aí a gente tem tudo isso junto. E aí estamos no Brasil que toda hora surge alguma coisa nova aí, tá? Então, gente, a gente, como eu falei, não pode, né, dar esse luxo de às vezes perder lead porque não está atendendo ele ali no momento que o paciente chegou para vocês. Tá? E igual eu falei anteriormente, hoje pega exatamente quanto que você fatura, eu faturo tanto, né? Não tem como o seu faturamento diminuir, porque você vai ter mais atendimento, você vai ter mais pessoas trabalhando para você, você vai ter, né, uma extensão de horário de agendamento, né? Então, quando você tinha um horário comercial X, quando você coloca a IA, ela continua trabalhando mesmo que a sua clínica feche. Então, naturalmente, o teu resultado vai aumentar, porque a conversão aumenta, agendamento aumenta, comparecimento aumenta, venda aumenta e o faturamento aumenta. Tá bom? Por quê? Porque antes agora, né, antes você fechava num determinado horário, não atendia os leads, e agora você passa a atender os leads, vamos colocar aí 24 horas por dia se for do seu interesse. Beleza? Então, gente, hoje, né, o que eu percebi também, isso foi uma coisa muito legal. Vamos pegar agora a sexta-feira, tá? Nem vamos pensar assim que, tipo, semana que vem iria funcionar normal, tá? Segunda, terça, desconsiderando essa questão do feriado, que inclusive já vai ter aí. Às vezes, a clínica, com as campanhas ativas, o que acontecia na segunda-feira? Chegava muito lead, acumulava muito lead, porque tinha lead de sexta após o horário comercial, leads de sábado o dia inteiro e leads de domingo o dia inteiro, certo? Então, chegava na segunda-feira aquela loucura, né? Para responder todo mundo, aquela coisa toda, né? Quando você coloca a IA, o que começa a acontecer? Em vez de ter essa loucura, o movimento já vai acontecendo no fim de semana. Você chega na segunda-feira com essas pessoas já agendadas, entendeu? Então, antes, o que você tinha que trabalhar primeiro, ralar ali, trabalhar o dia inteiro para suprir aquela demanda, né? E converter alguns leads, e talvez, porque pode ter paciente que já esfriou, já resolveu em outro lugar, aquela coisa toda. Então, talvez agendar. Então, você tinha ali praticamente 3 dias, desde quando ficou sem atendimento, né? Aí chegou na segunda-feira e foi responder a galera, e alguns já nem interagiam mais. Com a IA, o que acontece? Chega lá na segunda-feira, esses pacientes já estão agendados, inclusive para segunda-feira, né? Se for do seu interesse, se for do seu atendimento, tá? Então, olha que interessante. Uma coisa que antes você tinha que ir lá, trabalhar para acontecer e ralar bastante, dessa forma vai já acontecer. A mesma coisa acontece nos dias de semana. Então, todos os dias ali, após o horário comercial, por exemplo, você coloca lá para ir trabalhar. Então, quando chegava um lead que você não estava disponível, o que ia acontecer? No dia seguinte, você ia lá e responder aquela pessoa. E aí, talvez, agendar ela. Nesse caso, quando chega o lead, a IA já vai interagir, já vai qualificar, já vai trabalhar para agendar aquele lead ali. E aí você já inicia o próximo dia com novos agendamentos. Então, a gente sai de um cenário de que antes a gente tinha que correr atrás, esperar o dia para o resultado acontecer, né, para um cenário onde a gente inicia o dia já com resultados. Então, isso é muito legal, tá? Isso ajuda bastante a otimizar o nosso tempo, a nossa energia, né? Então, já começa a semana, vamos dizer assim, com meus resultados, coisa que antes eu ia ter que correr atrás para dar conta de fazer isso, para talvez, né? Porque daí pode ser que naquele momento que você fosse agendar a pessoa, ela já não conversasse mais com vocês, tá bom? Aqui tem alguns prints, não sei se vai dar para enxergar legal, mas basicamente aqui falando da IA, assim, gente, de forma geral tem vários elogios, graças a Deus, tá? Então, só para deixar registrado aí para vocês, basicamente falando que a IA funciona, tá bom? Aqui falando o que é um receio das pessoas, né? Às vezes fica automático, não sei o quê.
Então, aqui vocês conseguem ver, ela entende áudio, ela responde bem e ela converte, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí um pouquinho de como que é a experiência, tá? E o que, que é mais legal? Nesse mundo hoje que está muito difícil de contratar colaboradores, mão de obra, aquela coisa toda, às vezes, gente, colocar uma pessoa a mais, tá? Tipo, para atender só no fim de semana, só no sábado, no domingo, fazer uma horinha extra, de repente, ali, né, num feriado, né, ou até mesmo nesses horários pós-comercial ali durante a semana, é caro, vocês sabem disso, né? Então, colocar uma pessoa a mais, principalmente ainda num sábado, no domingo, às vezes nem as pessoas nem querem, né? Nem durante a semana normalmente estão querendo, imagina no fim de semana. Então, também até isso dificulta para a gente, porque a conta acaba não fechando, né? Tá? Eu falo isso porque a gente já fez isso também, né? Não sei se todo mundo sabe, aqui a gente tem esse trabalho onde a gente faz o atendimento ao lead humano, né? E a gente já teve uma época que a gente tinha atendimento no sábado, no domingo. Só que assim, o que acontecia ali no caso? Para a conta do humano fechar, e a mão de obra ela é muito cara, né? Então aqui a gente consegue escalar, né, a otimização de ganhos, sem você precisar ter aquele custo altíssimo que você tinha com o ser humano, que é a mão de obra mais cara que a gente tem hoje. Né? Provavelmente, dentro da sua clínica odontológica, o seu maior gasto vai ser, por exemplo, na sua equipe, né? Dentistas, né? Nos prestadores de serviços, nos colaboradores, né? Então, isso acaba acontecendo. Né? Então, aqui no caso, o que a gente pode ajudar para otimizar o nosso lucro, né? A gente quer fazer. A gente, como empresário, precisa ficar olhando e atento a isso. Tá? Então, é um funcionário basicamente a mais, né, a vantagem disso, sem ter os ônus ali, né, de às vezes precisar treinar, acompanhar, dar suporte, né, porque toma tempo, comissão não precisa, você não tem que pagar 13º, né, essa questão de horário de trabalho não tem, porque você pode colocar lá para trabalhar 24 horas por dia ou somente após o horário comercial ali, fim de semana, sábado, né, domingo, feriado, e o principal, né, a rotatividade. Então, às vezes, você passa ali meses, né, treinando aquela pessoa, ela vai lá e sai. Todo aquele tempo, energia e conhecimento foi gasto. Aí entra outra, e você fala, agora vai. Né? Então, com a IA você não tem isso, porque ao contrário desse formato que eu falei que fica acontecendo, a IA ela só tende a melhorar, ela só tende a ficar mais inteligente. Beleza? Se eu não, aqui, essa parte aqui, se eu não me engano, eu coloquei aqui então para vocês. Aqui está o telefone, o WhatsApp, para vocês testarem ela. Então, nesse momento, essa IA está ativa. Então, ou seja, enquanto eu estou falando com vocês, a IA está trabalhando a agenda do Leads. Então, se vocês quiserem fazer uma experiência de atender, né, de ver como que é o atendimento dela, né, para ter mais uma experiência prática aí, é só escanear o QR Code ou tem esse telefone aqui, tá? Que você pode fazer o contato. Eu vou mandar aqui também no chat para vocês, para facilitar, e aí de repente, vocês podem fazer o contato. Deixa eu só confirmar aqui se está correto. É 991831391. Eu vou mandar aqui no chat também, para vocês, de repente, não sei se fica mais fácil aí. Então, quando você colocar ali para interagir com a IA hoje, ela é treinada para converter o lead e baseado no método Spin Selling. Então, ela vai ali qualificar aquele lead, vai perguntar se tem algum incômodo, né? Ela vai entender aquele problema do paciente, vai usar isso no atendimento, né? E vai trabalhar com foco na conversão. Tá bom? Então é legal que vocês façam essa experiência, mas, gente, cuidado, tá? Vocês vão fazer a experiência, tem clientes que eles vão testar a IA, e assim, é importante você testar a IA como se você fosse um paciente. Lembrando que você não é o paciente, tá? Então, às vezes, colocar ali para testar a IA com umas coisas que, sei lá, o paciente não fala, né? Então, testa a IA igual o seu paciente fala. Se quiser até escrever errado, coloca lá que ela vai entender, né? Que até esse conhecimento a gente colocou. Tá bom? Então, busquem, quando vocês forem fazer esse teste, se colocar como se você fosse o paciente mesmo. Tipo, pergunta coisas que normalmente ele fala, as objeções, as dúvidas, né? Ali, endereço, como é que faz para chegar, a forma de pagamento. Pensa assim, o que normalmente a tua colaboradora reclama, né? De que é sempre a mesma coisa, ou enfim, né? O que normalmente sempre se repete, tá? Aí você, no caso, vai falando ali com a IA, vai interagindo. Vocês vão ver que quando você for falar com ela,
até aquela parte de, tipo, digitando, né, ou gravando áudio, ela, por exemplo, simula, tá? Então é uma coisa bem bacana ali, que fica realmente para parecer que é um humano, né? Por mais que é uma IA, a gente não precisa deixar na cara que é uma IA, né? Então o nosso intuito é o quê? É ter um atendimento de qualidade, que a gente preza, né? Porém, sem precisar ter um humano ali por trás. Então a gente tentou o máximo que a gente pôde personalizar, trazer essa humanização, né, para tentar tirar essa questão de que é um robô. Principalmente, eu estou trabalhando com muitos dentistas que fazem implantes e coisa do tipo. Então, é um público que normalmente ele é mais de idade, que tem mais dificuldade às vezes. Então, até esse cuidado a gente tem que ter. Então, é uma linguagem também que o paciente entende, é uma experiência como se ele estivesse conversando com o paciente mesmo. Então, a gente tentou tirar o máximo de fricção possível, tentou deixar o mais humanizado possível, realmente trazendo uma experiência com que o paciente não perceba que é um humano. Ok? Então, essa é a nossa ideia. Inclusive, a gente já recebeu alguns feedbacks de tipo, o paciente interagiu com a IA, aí ele chegou na clínica procurando a pessoa, que no caso era a IA. Tá? Então, a gente tenta trabalhar com isso mesmo, para quando o paciente chegar na clínica, ele, né, ele ser, de repente, acolhido por aquela pessoa que estava conversando com ele, né? Então, ele entender, de repente, que era de fato uma pessoa da clínica. Aí o nome da IA a gente personaliza. Então, por exemplo, o nome da tua colaboradora é Ana. Então a gente vai lá e coloca no nome da IA que ela é Ana, né? E assim por diante. O nome do dentista, se for o caso, enfim, então toda ali essa experiência ela é personalizada. Tá? Então não sei se vocês fizeram um teste aí, tá bom? Eu vou passar aqui o QR Code, depois qualquer coisa eu mando ali para vocês novamente, mas é só para vocês entenderem o potencial disso, porque igual eu falei, estou aqui com vocês fazendo essa reunião e, enquanto isso, tem um exército de IA trabalhando para a gente, né? Então é aquela maravilha, é aquilo que a gente sempre sonha, né? Às vezes eu posso ficar de boa, sem fazer nada, e tem alguém ali, no caso, trabalhando, garantindo que as coisas estão acontecendo, mesmo que a clínica esteja fechada, mesmo que seja no horário, né, que de repente não teria disponibilidade, não tem humano ali, mesmo que seja no feriado, né, mesmo que seja ali no fim de semana. Então tem essa tranquilidade, né, de que as coisas estão acontecendo como devem acontecer, mesmo sem eu precisar colocar a mão. Né, isso para a gente hoje em dia que já tem problemas suficientes, né, quanto menos problemas a gente tiver, melhor. Beleza? Então eu vou passar aqui o teste, se alguém tiver algum feedback, alguma dúvida ali também, só colocar aqui, qualquer coisa a gente volta, tá? E aí, né, para apresentar para vocês como nós estamos trabalhando hoje com isso, tá? Diferente de outras empresas que, sendo bem sincero com vocês, existem várias, e eu acredito que a IA hoje, por ela se tornar tão essencial, ela vai virar quase que um commodity, ou seja, é meio que obrigatório todo mundo ter ela, tá bom? Então a gente busca ter diferenciais, como você já nos conhece, né? Então a gente não cobra uma implementação, então tipo, a gente vai pegar a sua clínica e para iniciar precisa de uma adesão que vai ser isso e vai ser aquilo. Não, tá? Então a gente não cobra nenhum tipo de adesão, de implementação. O treinamento fica todo aqui com a nossa equipe, então a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, obviamente, caso a gente não tenha as respostas, de entender ali como você gosta que ela gostaria que ela atende, né? Como que de repente você quer que ela faça esse atendimento também, né? Aquele script, então, com as informações, os diferenciais. Então a gente vai tentar, como eu falei, pegar esse DNA, essa cultura de vocês e colocar ali na IA. Então toda essa parte vocês só vão nos passar a informação, caso a gente não tenha ainda, e a gente que vai fazer esse treinamento da IA, essa configuração da IA, para ela ficar redondinha do jeitinho que vocês gostam, tá? Se precisar de suporte, porque às vezes pode precisar, né? De repente, poxa, o que aconteceu aqui? Ou agora, como a clínica é um organismo vivo, pô, a gente estava atendendo na terça, agora não vai atender mais na terça, mudou o horário. Vocês mandam para a gente e o ajuste a gente faz, tá bom? Então, vocês só vão mandar para a gente, só vão comunicar e o ajuste é a gente que vai fazer. Então, toda a configuração fica por nossa conta, tá bom? Valorzinho simbólico, tá? Então, por menos de R$ 16 por dia aí, praticamente, vocês conseguem ter essa IA para trabalhar para vocês 24 horas por dia, né? Ou somente após o horário comercial, fim de semana, feriado, né? Coisa do tipo. Por exemplo, terça-feira agora é feriado. Segunda-feira tem clínica que já não vão abrir. Quarta-feira também. Então, igual eu falei, vai ficar todos esses dias sem atendimento. A gente consegue resolver isso. Dezembro agora também, o pessoal saiu bastante de férias.
ficou sem atender lead. Então, tipo, em vez de você colocar um colaborador, que tem um custo ali, né, a mais, a gente fez um valor que realmente você não precisaria ter, tá bom? Então, no caso, um total, né, para colocar aqui para vocês, R$ 499, esse valor é mensal, tá bom? Então, ao meu ver, ficou um valor bem simbólico, porque um lead, vamos pensar assim, no pior dos cenários, que eu imagino que não seja a tua realidade, a tua conversão, ela é maior do que 10%. Mas vamos pegar esse exemplo. 10% é a tua conversão de quem vai aí na clínica e você só fecha 10%. Tá bom? Mesmo que isso aconteça, mesmo que a sua conversão seja de apenas 10% de quem vai, ou seja, um único paciente que você fechar, e a gente sabe que você normalmente consegue fechar mais, você já consegue pagar a IA, às vezes até por ano inteiro, entendeu? Então, um único paciente que ela conecta com você, já vale, tá joia? E aqui no caso da IA, igual eu falei, muitos pacientes que a gente acaba pegando com a IA, talvez não seriam seus pacientes, por conta dessa questão da disponibilidade, de que aquele paciente que às vezes interage ali no horário pós-comercial, fim de semana e coisa do tipo, se ele não recebe aquele atendimento, ele já começa a buscar uma outra clínica, né, que vai dar aquele atendimento, porque quando eles se cadastram no anúncio, o algoritmo da plataforma, Facebook, Instagram, Google, entende que ele gosta daquilo. Então começa a aparecer diversos outros anúncios, né? Até porque quando você faz o anúncio na rede social, a rede social ela não é exclusiva sua, né? Ela não é exclusiva sua, tem vários outros colegas aí, concorrentes, que estão anunciando. Então você não é o único. Então, se você não responde, o paciente vai lá no Google e pesquisa dentista. Aí ele vai lá, se cadastra, se aquela clínica respondeu ou tiver uma IA, pronto, às vezes já pode agendar o paciente enquanto você ainda nem respondeu. Tá? Instagram é a mesma coisa, se ele vai lá e abre a plataforma, Facebook, Instagram, ele vai ali navegar, vai dar uns 3 posts, ele vai ser impactado por um anúncio. Então, assim, o que eu quero dizer, né, que aqueles leads que às vezes você perde, agora a gente pode parar de perder. E aqueles pacientes que às vezes não seriam seus, agora, né, a gente tem essa chance a mais de conseguir captar eles. Beleza? Eu fiz uma conta, tá, baseada num custo aqui de quanto que custaria um ser humano para atender, né, esse pós-comercial, até porque muda, tá, quando é fim de semana, horário noturno, aquela coisa toda, fica mais caro. Tá? Inclusive feriado também, quando é feriado e você coloca o colaborador ali para trabalhar, fica mais caro também. Então, se você fosse ter uma pessoa por dia, seria R$ 106. A IA a gente está falando de R$ 16 por dia, tá? Então, só para vocês entenderem uma comparação aí. Não tem contrato, não tem multa, não tem fidelidade, a gente quer trabalhar para vocês realmente entenderem ela como uma aliada, e eu acredito que se tem como uma aliada, se tem para somar, não tem por que querer finalizar. Né? Então, bem tranquilo em relação a isso. Quem já trabalha com a gente sabe como a gente é tranquilo em relação a isso. E aí é aquela coisa, testa um mês, né? Se gostar, continua. Se por algum motivo não gostar, é só solicitar ali o cancelamento. Mas eu acredito que vale o benefício da dúvida, tá? Pelo fato de você já fazer um investimento na rede social, pelo fato de, mesmo que você esteja fechado, a sua clínica continua recebendo lead. Então, assim, não faz sentido, né, você deixar você perder leads por uma coisa que dá para a gente resolver. Se fosse uma coisa que não daria para resolver, como era até um tempo atrás, né? E a gente, igual eu falei para vocês, a gente trabalhou muito para a gente construir isso, porque não adiantava a gente fazer algo para ser igual. Né? Então, a gente já passou por experiências ruins, acredito que vocês já passaram por experiências ruins também de atendimento com IA, e a gente não queria trazer isso. Né? Então, a gente demorou bastante para conseguir realmente chegar nisso que a gente está apresentando para vocês hoje. Até um tempo atrás, inclusive, a gente era contra IA, porque olha como que é um pouco contraditório. Eu tenho uma empresa que a gente faz o trabalho de prospecção de leads. Então, eu faço os anúncios e trabalho para levar esses pacientes até a sua clínica. Então, a gente também tem uma humana, que a gente chama de encantadora, que ela responde os leads, que ela agenda, que ela faz... Então, a gente faz todo esse trabalho também até o paciente na sua clínica, com uma humana, né? Mas, Matheus, por que você está sugerindo uma IA, mesmo que você tenha essas pessoas? Não vai matar o teu trabalho? Pelo contrário, igual eu falei, são formas de enxergar. A gente continua tendo as pessoas horário comercial e eu não tenho pessoas para trabalhar após horário comercial, fim de semana, feriado. Então, a gente coloca a IA nesses períodos, nesses momentos que a sua clínica está fechada e que a nossa empresa também está fechada. Mas a gente vai ter um exército ali de IAs trabalhando para a gente,
tá bom? Então, igual eu falei, a IA ela vem para somar, não é para substituir, tá joia? Já tem várias empresas, né, várias clínicas já que já estão testando, validando. Então, assim, gente, eu daria no mínimo um benefício da dúvida, porque vocês viram aí que a IA hoje está presente em praticamente tudo. Não sei se vocês foram no CIOSP, tinha bastante coisa de tecnologia lá, inclusive já envolvendo IA também, tá? No nosso caso aqui, a gente focou, né, em trazer a IA mais para trabalhar com os leads, né, mais com essa parte do marketing mesmo, como que ela vai ajudar vocês. Beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês referente à IA era isso. Claro que é o primeiro tema, né, que a gente fala sobre isso. Depois a gente pode trazer outros temas até sobre como a IA pode ajudar vocês de outras formas, né, de repente outras aplicações de IA. Então, exemplo, tá? Hoje nós temos aqui IAs que treinam equipe, né? A gente tem IAs que qualificam as pessoas que vão trabalhar para a gente. Exemplo, eu faço um anúncio, eu tenho essa IA conversando com os meus candidatos, fazendo toda aquela triagem que a gente não gosta normalmente, né? Então ela faz toda a triagem, marca as reuniões, né? Marca as entrevistas com as pessoas certas, porque a gente colocou lá qual é o perfil de pessoas que nós queremos. Então, só um exemplo, que hoje normalmente as clínicas têm muita dificuldade no processo de seleção, coisa do tipo. Então, esse é um exemplo. Tá? Tem IAs, por exemplo, que estão sendo utilizadas ali, né, para outros meios, por exemplo, de follow-up, de pós-venda, enfim, tá? Tem agora aqueles agentes que a gente faz também de objeções. Então, eu coloco lá um agente, por exemplo, de objeções que os pacientes sempre falam, e aí, se um paciente apresentar essa objeção, e às vezes a tua colaboradora não saber exatamente como lidar com aquilo, ela entra ali naquela agente, né, coloca ali o que o paciente mandou, tira um print ou manda um áudio, enfim, e a IA vai lá e devolve uma sugestão de resposta, uma sugestão de como lidar com aquela situação, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, o que eu estou apresentando é apenas uma das soluções, né, que existe com a IA, mas eu gosto de comparar a IA muito com a questão da internet, né? Olha a grandeza de empresas, de funcionalidades, de praticidade que a internet trouxe. A nossa empresa hoje, ela existe por conta da internet. A gente está em Londrina, Paraná, e eu atendo clientes no Brasil inteiro, até fora do Brasil, por conta da internet. Se a gente não tivesse a internet, talvez a gente não estaria aqui conversando, certo? Porém, a IA, ela também vai trazer muitas coisas que até então não era possível, né? Então, ela vai, né, estar presente realmente no nosso dia a dia, tá? E aí, quem não entender isso, né, vai ficar para trás, né? Igual foi as redes sociais lá no começo. Então, as redes sociais, quem começou bem lá no começo, teve ótimos resultados, porque tinha pouca concorrência e ainda pagava muito barato, né? Então não fique esperando a onda passar para você começar a entrar nela, né? Já entra no começo que vai ser melhor, né? Então, tudo aquilo, por exemplo, forma de pagamento, né? Sei lá, boleto bancário, quando começou, quem começou, já era um diferencial. Hoje em dia, praticamente um monte de clínica faz. Financeiras, poxa, financeiras, um trabalho muito legal. Hoje em dia também, quase toda clínica tem. Então, o que eu quero dizer para vocês é, aproveitem enquanto isso aqui ainda não está saturado, vamos dizer assim, né? Aproveitem enquanto ainda, às vezes, talvez o seu concorrente não esteja ligando para isso, né? Para você não perder esse time, né? Exemplo, Bitcoin, não sei se todo mundo tem a experiência aí. Quem pegou lá no momento bom, né? Teve gente que ficou milionário, muito rico, porque aproveitou o time. Enfim, diversos exemplos aí para vocês entenderem, mas a IA realmente ela veio para ficar, né? E aí, quanto antes você conseguir se adaptar, teu modelo de negócio, tua empresa, o teu processo, o teu trabalho a ela, melhor para você. E aqui a gente está dando o exemplo de atendimento, mas já tem várias IAs que estão sendo aplicadas para diagnóstico, por exemplo, até na medicina mesmo, né, de forma geral, cirurgias, detecção de, né, doenças e coisas do tipo. Então é muito de você também entender, né, e que essa reunião ela sirva para isso, para essa reflexão de como que a gente pode, de repente, usar a IA não para substituir, mas para tirar sobrecarga da minha equipe em alguns processos e agilizar para a gente de alguma forma, trazer algum tipo de ganho para a gente de alguma forma, de antes algo que eu demoraria muito para fazer e agora eu consigo fazer de uma forma muito mais rápida, entregando mais resultado, né, entregando uma qualidade melhor, porque a gente sabe que não pode, né, fazer uma coisa só para ter volume e a qualidade cair. Então, mesmo, né, para fazer melhor,
né? Esse é o nosso ponto de vista. Beleza? Então, minha gente, o que eu tinha para trazer para vocês era mais ou menos isso, tá bom? Esse vai ser o primeiro momento que a gente vai falar sobre IA, provavelmente a gente vai trazer mais, né, reuniões sobre isso, se vocês tiverem dúvidas ali, né, sobre outras IAs e coisas do tipo. Enfim, então é uma introdução mesmo, a gente deve falar mais sobre isso, né? A gente fala bastante sobre prospecção, sobre campanhas internas, negociação, follow-up, e agora a gente vai incluir também esse assunto aí da IA, né, de como que a gente pode ter isso aí no dia a dia da sua clínica também, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Só para ela não ficar muito extensa. Assim que ela ficar disponível, eu passo